Boa tarde, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós e que nós possamos, nessa tarde, entender mais um pouquinho do nosso compromisso com o Evangelho de Jesus. O tema dessa tarde é sobre a regeneração, sobre os últimos tempos e a nossa participação no nosso planeta dessa transformação. Então, que a gente possa sair daqui entendendo qual que é o objetivo nosso de estarmos encarnados como espíritas, ou pelo menos como estudantes do Espiritismo, nessa era de transição planetária. Na verdade, sobre os últimos tempos, Jesus já falava sobre isso. Então, Jesus, ele traz para a gente os trabalhadores da última hora, e ele vai contar uma parábola, e essa parábola, inclusive Kardec, ele traça, né, uma história evolutiva nossa também no Evangelho segundo o Espiritismo, e chegando no capítulo 20, ele traz para nós os trabalhadores da última hora como sendo os espíritas. Mas, na verdade, né, inclusive os espíritos falam isso, mas Kardec ele faz uma comparação que a gente tem que atentar para isso. Ele vai falar que o verdadeiro espírita é o mesmo do verdadeiro cristão, né? Que é a mesma coisa. Então, o verdadeiro espírita é aquele que segue corretamente os ensinamentos do Cristo. Mas nós vamos ter em outras religiões pessoas que seguem fielmente o Evangelho de Jesus. Vamos ter no Espiritismo pessoas que não seguem, né? Então, o verdadeiro espírita, esse chamado é para aqueles que já se despertaram para o Evangelho de Jesus. E a gente vai falar sobre a importância do Evangelho em nossas vidas para passarmos e para darmos a nossa contribuição para esse momento. Todos nós estamos sendo convidados. Alguns de nós vai ficar ali em cima do muro, e em cima do muro, como diz a história, já tem um lugar definido, né? Vocês conhecem a história de cima do muro? Uma pessoa estava em cima do muro, um homem, né? Aqui, homem como ser humano, né? Não vamos traçar aqui se é homem ou mulher, né? Então, tinha um homem em cima do muro, e ele, de um lado, estava os anjos, e do outro estavam, né, os demônios, né, que são os espíritos que ainda não se coadunam com a luz. E os anjos, os espíritos bons ali, chamando, convidando, para que ele fosse para o lado deles. E eles estão gastando ali um tempo tentando mostrar para eles que esse lado é o melhor. De repente, ele percebe que o lado dos demônios, ninguém convidava. Ele falou, mas espera aí, por que vocês não estão me chamando? E ele vira e os demônios falam, não, onde você está aí já é nosso. Só existem dois lados, principalmente no momento de separação do joio do trigo. Ou estamos verdadeiramente com Cristo, ou não estamos. É essa medida, né, da cara e coroa, né, quando Jesus fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que decidir. Então, não funciona o mais ou menos, o morno. Paulo fala muito sobre isso, né, para que a gente não seja uma pessoa morna. Ou a gente é frio ou a gente é quente. Porque, na verdade, aquela pessoa, mesmo que ela seja muito ruim, mas ela é decidida,
quando ela se transforma, ela modifica de uma vez e segue o caminho. A gente vê o exemplo de Paulo de Tarso, que ele perseguia cristãos, ele tinha uma visão daquilo que ele queria e seguia a lei do lado que ele achava que era certo. A partir do momento da sua conversão, e o Cristo fala isso para Ananias, mas quando ele despertar, ele é o meu vaso escolhido, porque Jesus nos vê mais à frente, né? Então agora é a hora da decisão. E nesse capítulo 20, nós não temos comentários de Kardec, nós só temos instrução dos Espíritos. É um capítulo bem pequeno também, tão pequeno quanto o capítulo 6. Nós temos Constantino e o Henry, o espírito de Henry também, vem trazer para a gente sobre esses trabalhadores da última hora, e ele vai falar sobre os últimos serão os primeiros. E ele vem explicar essa passagem, né, essa parábola que Jesus conta, da seguinte forma: nós somos espíritas e nós acreditamos nas reencarnações sucessivas. E agora nós estamos aproveitando o que nós vivenciamos durante essa jornada e outros, né? Tantos outros vieram primeiro para nos ensinar. E nós vamos receber o salário do trabalhador fiel, da última hora, e ele vai classificando o tempo, como era contado naquela época, não tinha relógio. Então, eles falavam primeira hora, bem de madrugada, segunda hora, até uma 10ª hora, que era 11 horas, mas já fechando a noite. Então, essa classificação de tempo, ele está falando das reencarnações. E nós chegamos agora, e nós podemos receber o mesmo salário daqueles missionários que estão nos ensinando desde a primeira hora. Mas por que nós podemos receber? Ou como nós podemos receber? Vamos receber se nós estivermos pronto, se nós tivermos aprendido. Então, ele vai trazer ali no item 2 que o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que seu atraso não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Ele tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria o trabalhador. Era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Então, ele vem falar não daquele preguiçoso, mas aquele que já vem e se coloca pronto para o trabalho. Eu sempre repito, né, que já ouviu falando sobre esse tema, eu repito um exemplo do bombeiro. O bombeiro está ali, sempre fazendo atividade física, né, treinando natação, treinando isso, sempre, né, ali em treinos constantes para aquele momento. Chegou, ele tem que estar pronto para o trabalho. Ele não estava inerte o tempo todo, ele estava se preparando. Então, é isso que o Cristo espera de nós, que nós nos preparemos para, na hora do testemunho, na hora da nossa ação, a gente consiga fazer. E o Henry, ele traz essa proposta também dos trabalhadores da última hora, falando sobre a vinda primeiro dos profetas. Então, que todos aqueles que abriram caminho para o progresso, para que hoje a gente estivesse aqui e conseguisse absorver, que a gente conseguisse ter o que a gente tem hoje. Alguém tem noção, ou alguém se lembra de quando estava aqui no mundo primitivo, ou ali na época, né, antes de Cristo, né, na Idade Média, e a gente vai ver até na época de Kardec as dificuldades que tinham. Há bem pouco tempo nós não tínhamos, né, os meios de transportes. E nós temos que entender, né, começar a entender. E no item 3 do Evangelho, desse mesmo capítulo, já Erasto vai falar sobre a missão dos espíritas, que a missão dos espíritas é apresentar essa filosofia para todos, não importa se alguém não queira saber.
apresentar essa filosofia maravilhosa que é o Espiritismo, que faz parte da lei natural, que não é porque alguém não acredita que vai deixar de existir, porque a nossa missão é consolar. A nossa missão é mostrar aquilo que Jesus também veio mostrar sobre a vida, sobre que a vida, né, nós temos uma vida imortal e que ela continua além do túmulo. Que nós somos espíritos, não somos um corpo. Esse corpo, ele deteriora com o tempo, como tudo que é material, ele vai deteriorando, ele vai, né, depois ele vai ser utilizado para alimentar outros seres da criação, mas o espírito é imortal. E o espírito, ele só vai se elevando. Ele pode até parar, mas ele nunca vai regredir. Lá no livro dos Espíritos, na questão 798, né, vai falar sobre a influência do Espiritismo no progresso. E Kardec pergunta se o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas. Então, os Espíritos respondem que certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza, é uma lei natural, e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos. Vai fazer parte do conhecimento geral, assim como nós temos, né, conhecimento da física, da química, da biologia, e que muitas coisas, né, que aqueles que nos antecederam foram até presos pelo conhecimento que eles tinham e por quererem estudar. E nós devemos tudo a eles, né? Então, o Espiritismo também, que ainda hoje é combatido, vai fazer parte. Né? Vai fazer parte da vida, da lei natural, e todos nós vamos nascer num planeta regenerado, onde o Espiritismo não é uma religião, ele é uma lei natural, onde todos nós vamos ter conhecimento. E ele vai falar que terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, assim como tantos estudiosos tiveram suas vidas ceifadas por apresentar novas ideias. Assim como Cristo, que trouxe uma ideia tão revolucionária que, não, pelo egoísmo, pelo orgulho, eles não aceitaram e mataram o corpo, porque a ideia não se mata, principalmente o que é verdade. A verdade não morre. A mentira, ela é esquecida, ela pode fazer um estrago por um tempo, mas vai embora. O Cristo não. E as verdades que o Cristo traz, ele separa, né, uma era. E ele, né, continua aqui, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causa, né, inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, ou seja, o conhecimento vai vir e vai, né, afunilando, e aquelas pessoas que não acreditam vai ser em menor número. E elas vão ficar ali, né, acuadas. E ele fala que se sentirão forçados a pensar como demais, sob pena de se tornarem ridículos. É a mesma coisa de a pessoa não acreditar que o homem foi à Lua, né? Hoje, com tantas informações, com as sondas que, né, vão em vários planetas e que estão comprovando, inclusive, a existência de Deus e daqui a pouco a existência dos espíritos, vai chegar um tempo que não tem como, né? E não tem como você debater com aqueles que não querem naquele momento, mas chega um tempo que o progresso, os próprios espíritos trazem, eles arrastam, eles nos arrastam. Quantas coisas que a gente não acreditava antes, não é verdade? E com o passar do tempo,
vem trazendo tantas comprovações, e a gente chega um dia e fala, não, realmente eu tenho, né, que abrir a minha mente, porque agora eu estou vendo que é verdade, e é assim que funciona. O progresso não vai atrasar, porque a Jacira não sabe biologia, não sabe química, não sabe física, né? Porque eu não entendo, não é porque não existe, eu só ainda não tenho conhecimento. E ele continua que as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente, com os que as professavam, as quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Veja o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Então, os pagãos, normalmente, eles utilizavam, né, de sacrifícios, de várias formas, né, de agradar aos deuses. Ele não acreditava num Deus, e as técnicas deles eram bem cruéis, mas pelo que eles acreditavam. E hoje, apesar de muita crueldade no mundo, a gente não vê propagando essas ideias mais. E aí, Kardec vai trazer também, né, num livro, na Revista Espírita de 1869, ele vai estar falando sobre a marcha do progresso e essa regeneração. E ele traz para a gente a seguinte reflexão, né? Ele vai falar sobre o progresso espiritual da humanidade e ele vai ressaltar a mesma coisa que está escrito no Livro dos Espíritos, né? Que as civilizações seguem, desde tempos imemoriais, uma trajetória ascendente em direção à perfeição e à união com Deus, né? Este caminho é universal e é inevitável. Vamos ser arrastados pelo progresso. E nesse arrastamento é que vai ter essa divisão. Mas a divisão não é por causa de alguma coisa ruim. A divisão é pela bondade, pela misericórdia de Deus, e que Jesus vem falar sobre as várias moradas na casa do Pai. Então, as pessoas que já não conseguirem ter afinidade com o ambiente, né, mais fluido, esse ambiente mais purificado, porque a terra vai ficar. E a terra tem esse ambiente mais leve do que era na época antes de Jesus reencarnar. Durante a Idade Média, que os espíritos vão trazer para a gente, que foi liberado em torno de 1000 entidades para terem a oportunidade de virem aqui, espíritos inteligentes intelectualmente, mas moralmente, né, numa situação difícil, e realmente eles não conseguiram e atrasaram o nosso progresso, inclusive, com tanto derramamento de sangue. Mas o progresso parou por causa disso? Não. E Deus sempre aproveita, né, nada na criação divina é inútil, e Ele vai aproveitar até esse momento esse momento crítico, né, da crueldade humana, para servir as suas leis. A lei de causa e efeito, a principal, onde as pessoas que foram, né, sofreram esses reveses, a não ser os missionários, né, mas todos aqueles vieram, muitos com a missão de fazer valer a lei, e aqueles que se propuseram a transformação. E passar, muitas vezes, pelo mesmo que eles fizeram, né, outros passarem. Mas nós sabemos que a lei não é se eu matei, eu morro na outra encarnação. Eu posso vir para promover a vida de vários. Não é a mesma linha direta, né? Mas a nossa consciência é que não consegue se perdoar pelo ato,
e pede para passar pela mesma situação. Ou, na maioria das vezes, nós maculamos tanto o nosso corpo perispiritual que nós projetamos em nós mesmos as deficiências e as dificuldades. Não é a lei, porque a lei de Deus ela é amorosa. Eu vou vir, mas aí eu venho para cobrir com meu amor a multidão dos meus pecados, se eu já conseguir amar. Mas, infelizmente, o nosso progresso é bem lento, por isso, tantas dificuldades que a gente percebe, né? Então, Kardec ainda vai falar sobre isso, falando que o progresso, isso mesmo que a gente está trazendo, que o progresso é lento e constante, mas exige momentos de ruptura. Então, exige um momento que eu falo, não quero mais em cima do muro. Porque aquele em cima do muro é aquele que está querendo fazer, mas não se decide. É igual a pessoa que... E, gente, eu não critico ninguém. Aquele que nunca errou, né, que atire a primeira pedra. É só um exemplo. Então, às vezes, nós chegamos num ponto, a gente está fumando, nós já tem lá no maço de cigarro que causa câncer, que causa enfisema pulmonar, a gente já não sabe. Mas aí a gente ainda não se decidiu parar. A gente ainda não deu aquele salto de fé e falar, a partir de hoje eu não faço isso mais. Não é? Às vezes nós temos outros maus hábitos que são que igual ou piores, né, do que fumar um cigarro, que é algo moral, e a gente ainda não se decidiu dar o salto de fé. Às vezes nós temos o péssimo hábito de toda hora criticar alguém ou falar mal de alguém. Nós sabemos o tanto que aquilo é ruim, mas nós não demos aquele salto de fé e falar, a partir de hoje eu não faço mais. E é por isso, né, que fala sobre essa dificuldade nossa em ser ou quente ou frio. Aí nós estamos no estágio de ser morno, aquele que não decidiu ainda. E só vai poder ficar realmente no mundo regenerado, e isso vai demorar, gente. Ainda vai ter muitas chances para aqueles que têm boa vontade ou aqueles que querem. Mas nós temos que decidir, porque a Terra também evolui como um ser vivo, né? Vivo não como um espírito, né? Mas ela também pulsa e ela também vai se adequar. E vai ser um planeta tão temperado, tão gostoso de se viver, que ela vai precisar de pessoas que saibam cuidar dela, que sejam harmoniosas, para não atrapalhar o equilíbrio, né? Então, Jesus, como nos disse, nos trouxe no Evangelho, ele vai, né, preparar moradas para nós, para que a gente possa acessar essas moradas, se a gente não conseguir ficar aqui. E Kardec, né, ele fala dessa ruptura. Eu tenho que romper, ele fala, para avançar é necessário romper as correntes do passado. Ah, meu pai sempre fez assim, eu faço assim. Né, os paradigmas, nós temos que romper. Ele fazia em outra época, ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Os hábitos, e Kardec trabalha o hábito, né? Ele sempre fala que a nossa evolução é através das nossas mudanças de hábitos. Nós nascemos, fomos criados, né, simples e ignorantes, e fomos criando os hábitos ruins e bons, e dependendo, né, do que, a partir do momento do nosso livre-arbítrio, fomos decidindo quais hábitos iam permanecer em nós. E Kardec, né, fala os hábitos, as rotinas e os preconceitos. Nós temos que romper com os hábitos, com as rotinas, com os preconceitos e construir novos alicerces de fé e razão. Então, Kardec adverte, né, que destruir antigas crenças sem substituir por algo sólido, não adianta.
eu parar de fazer alguma coisa ruim, mas não colocar algo bom. Eu vou ter a minha mente vazia. Então, ele vai trazer aqui que algo só leva ao vazio moral e intelectual. Porque, normalmente, os nossos vícios, principalmente esses, né, que você tem que pegar alguma coisa, ou fumar, ou beber, é como se fosse uma muleta que a gente utiliza. A gente utiliza a muleta do álcool, às vezes, para se sentir bem perto do outro. Né? Para dizer, oh, eu estou na turma. O cigarro, e a gente começa a fumar muito cedo, principalmente na minha geração, era por causa disso, a gente queria ser da turma, não é? E às vezes nem gostava muito e fumava, né? Eu lembro que meu irmão não fumava, ele não gostava de cigarro, ele saía, sempre tinha um maço de cigarro no bolso. Aí falava assim, mas como é que eu vou pegar as meninas, né? Vou namorar. Na minha época falava pegar menina, viu, gente? Então, como que a gente, né? Vou paquerar, vou namorar. Então, o cigarro não era para ele não fumava. E eu falava, mas você é bobo demais, você vai gastar dinheiro com os outros, né? E ele levava o cigarrinho, mas era legal, porque todo mundo achava bacana. Só que vai passando o tempo, o progresso vem, e começaram a trazer naquele macinho de cigarro informações que a gente já não quer mais para nós. Então, são os hábitos que a gente vai estar modificando. Né? Não, ele descobriu que, né, a gente está falando hipoteticamente, né, a gente descobre que a gente não precisa mais daquele maço de cigarro para que uma pessoa goste da gente, né, para que a gente possa conversar com o outro, ou da bebida, ou de outros tipos de droga, ou de tentar ser aquilo que não é. Né? Então, Kardec está trazendo isso para a gente, e construir novos alicerces, na fé e na razão. A fé e razão é a fé raciocinada, é aquela fé que faz sentido. Então, eu creio num Deus todo-poderoso, porque eu vejo um universo, e agora eu já sei que a Terra vai girando, né? Ela faz vários movimentos, ela faz 3 movimentos, um deles é 300 mil quilômetros por hora, estamos soltos na nossa galáxia, e tudo funciona perfeitamente, tanto é que nós estamos aqui não sentindo nada. Não é verdade? A gente não sente os movimentos, é perfeição. Então, isso é raciocínio. E no Evangelho ainda, né, e quem não tem, gente, esse livro é um tesouro que nós temos. As obras de Kardec é um tesouro. O espírita precisa conhecer o Evangelho, a Bíblia. Às vezes, muita gente está no Espiritismo e acha que isso aqui é o Evangelho. Não. Isso aqui são partes do Evangelho, que às vezes as pessoas, né, principalmente na época de Kardec, tinham dificuldade. Por exemplo, esse aqui, o Trabalhador da Última Hora, né, que a maioria das pessoas não entendia, achava que tinha um privilégio. Né? Alguém tinha privilégio. Vem explicar, né? Os Espíritos trazem explicações sobre as parábolas de Jesus. É para tirar o véu daquilo que era difícil de entender, né, na época. Então, como a gente falou, Erasto traz aqui sobre a nossa obrigação, o nosso compromisso, a nossa missão como espíritas, como cristãos, a divulgação do Evangelho de Jesus e a importância de conhecermos, e como diz, né, a nossa querida Alcione no livro Renúncia, conhecer o Evangelho de Jesus, meditar sobre o que está escrito no Evangelho, sentir, para que a gente possa vivenciar. Porque sem o sentimento, sem eu interiorizar, sem eu aceitar o que está ali, eu não consigo viver. Então, será que a gente aceita mesmo o Evangelho de Jesus? A gente sente esse Evangelho dentro de nós, né, queimando, né, as nossas imperfeições e nos convidando para essa nova era? Precisamos refletir sobre isso. E depois, o Espírito de Verdade, né, que é o nosso item principal de hoje, que a gente foi convidado a falar,
ele vem falar dos obreiros do Senhor. De novo, lá em 1862, o Espírito de Verdade traz uma comunicação já nos chamando para a nova era, que estava se iniciando com a terceira revelação, que era o Espiritismo. A manifestação dos Espíritos sempre houve. No próprio Evangelho, nós vamos ver Jesus trabalhando desobsessão, a manifestação de Moisés, de Elias. Nós vamos ter, no Velho Testamento, manifestações espirituais. Mas vai chegar um momento que ela foi trazida com todas as suas dificuldades, porque era uma verdade, e toda verdade vai encontrar dificuldade das trevas, né? Porque o Espiritismo, a partir daquele momento, já não ia mais, né? Quem conhecesse o Espiritismo não conseguiria mais voltar atrás. Então, o Espírito da Verdade, ele vai falar que é chegado o tempo que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, generosamente e sem outro interesse que não seja a caridade. Então, qual que é o nosso interesse quando nós vamos fazer as nossas atividades? É amar o nosso irmão, amar a todos como irmãos, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós, se nós estivéssemos numa situação igual. Não julgar. E Kardec, eu convido vocês, no capítulo 17, começa no item 3, o homem de bem, Kardec lança ali 19 itens, 19 características do homem de bem, do verdadeiro espírita, do cristão verdadeiro. Quando a gente atingir assim, né, esse regenerado, vai trazer isso para nós. E ele fala que essas 19, né, citações dele, ainda não são todas, mas se a gente conseguir trabalhar pelo menos algumas delas, já está bom. E a gente vai trazer para vocês também uma indicação do livro Transição Planetária, que o Divaldo recebe em plena pandemia, dando continuidade ao mesmo tema. Então, a gente vai ler esse capítulo aqui, nós vamos ver a Revista Espírita, onde Kardec traz para nós sobre a regeneração, isso lá em 1869. Jesus trouxe, mais de 2000 anos atrás, falando sobre os últimos tempos, sobre esses trabalhadores. Ele traz através de parábolas, porque ele mesmo disse que naquela época as pessoas não tinham como compreender, mas ele ia mandar um consolador, né? Ia ter mais uma revelação, aquele que ia tirar o véu de todas as coisas, né? Então, o Filomeno de Miranda, ele fala para a gente, né, que nós estamos no limiar da grande transição em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passo de mágica. Olha, gente, já tem mais de 2000 anos, né, que vem sendo trazido, né? As profecias, Jesus manda os seus prepostos, os missionários, e eles vêm nos alertando, olha, cuidado, né? Vai chegar um momento em que a casa não vai suportar mais esse inquilino. O inquilino rebelde, ele não vai mais, né? O dono da casa vai falar, olha, infelizmente você vai ter que procurar outra casa. Não é assim que a gente faz? Se você vai alugar um imóvel e a outra pessoa não vai zelar pelaquele imóvel, o que que faz? Ele é convidado a se retirar. E se ele não sai e teima, vai ter que tirar de qualquer forma, né? Então, nós temos os anjos decaídos, né, que eles falam, os expulsos do paraíso,
Porque um planeta que já está nesse processo igual ao nosso, muitas vezes nós não vamos conseguir acessar um planeta igual ao nosso, vamos ter que recomeçar em um mais difícil ainda, né? Aí ele continua, né? Pois se trata de um processo de transformação lento, gradual, porém impostergável. Novamente, essa informação que não tem como eu empurrar com a barriga, né? Falar, não, deixa para depois, o progresso vai vir, vai nos empurrando, ou eu me transformo, ou eu saio fora, né, desse ambiente aqui da Terra. Eu vou ter que procurar outra moradia para mim. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, inclusive que o que se tem no registro histórico foi a pior catástrofe que o planeta Terra já teve, com a morte de 230 mil pessoas, só naquela região. 230 mil. Já é o começo da limpeza. Gente, agora todo mundo que morreu era pessoa ruim? Claro que não. Muitos estavam naquele processo, ou que tinha que morrer, né, na lei de causa e efeito, fez aquela limpeza, né, que Deus não vai castigar, não tem castigo. E morte é morte, né? Seja atropelado, seja de uma doença, vai ter aquele momento e você tem que ir embora mesmo. Chegou a nossa hora, a gente vai. Como diz o irmão José, uma novalgina, né, ceifa a nossa vida. Um antitérmico, né? Você tomou a vida inteira e de repente você toma um dia, você tem ali uma alergia e vai embora. E aí Kardec continua falando aqui, né, que fazem parte desse processo, pois tem o objetivo... Kardec não, desculpa, gente, Filomeno de Miranda, né? Faz parte de ter o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos calcetas, né, aqueles difíceis, refratários à ordem, à evolução moral e à espiritual. E eles passarão um tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham mecanismo e razões de ordem superior em favor das mudanças urgentes necessárias que promovam o respeito às leis. Então, nós hoje, né, cobramos muito as leis. Mas, gente, nós cobramos as leis verdadeiras, que é a lei igual para todos, ou aquelas que só nos beneficiam? O que nós vemos aí, ainda no mundo, vemos, né, no nosso país, é nós clamando por justiça? Não, por vingança. Porque aos outros, né, a minha misericórdia, aos meus a misericórdia. Aqueles que, né, que eu gosto e que eu estou na mesma vibração, eu quero misericórdia. E aos outros eu quero o quê? O rigor da lei. Mas é isso que Jesus vem falar. Não existe isso na lei divina. A lei é igual para todas, para todos. A lei é para branco, para negro, para amarelo. Para Deus existem espíritos imortais, todos são filhos. Não existe cor, não existe raça, né? Não existe nível social. Existe nível moral. E mesmo, né, nesse nível moral, Deus nunca nos abandona. E ainda chama a nossa atenção, né? Atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum erro, né? Então, nesse livro, Dr. Bezerra, Filomeno de Miranda, tem vários espíritos de escola, Francisco de Assis, eles estão, naquele momento em que o Brasil estava passando, o mundo passou e ceifou milhões de vidas também, né? Milhares de vidas. Esse momento, né, de comoção mundial,
os espíritos estavam trabalhando incessantemente e envia essa informação para nós. No primeiro capítulo já desse livro, tem aqui na livraria, viu, gente? Filomeno de Miranda vai falar dessa reunião que teve com esses espíritos de Nescol, na colônia Mansão da Paz, e ali eles vão organizar a atuação deles aqui no Brasil e em vários outros lugares, lógico, né? E ali vai falar, gente, maravilhoso, principalmente de um hospital que é imenso na região amazônica, naquela região que ainda não é desbravada e que nós precisamos muito conservar, principalmente por causa da atuação da espiritualidade, que utiliza todo aquele ambiente ali para a medicina, para nos ajudar, para nos sustentar espiritualmente. E vão falar também, vão trazer para a gente a informação que agora a gente desencarnando, nós vamos ter cursos para sermos melhores pais, melhores mães. Olha que coisa sensacional. E às vezes a gente fala, eu poderia ser uma mãe, ter sido uma mãe melhor. Eu fiz aquilo que eu tinha condição. E vem um espírito e fala para mim, Jacira, agora, quando você desencarnar, você pode fazer um curso ainda, melhor ainda, para você ser uma mãe muito melhor. Não só a mãe que gera um filho, mas aquela que cuida das pessoas. Não só o pai que vai ajudar na geração do filho, né? Naquele momento de concepção, mas aquele pai, aquele que abraça, aquele que faz, que atende as outras pessoas de acordo com as orientações do Cristo. E ele vai trazer para a gente belíssimos casos de atuação deles naquele momento e as alertivas do sinal dos tempos, né? E também eu queria deixar para vocês, né, do livro lá do Chico Xavier, que chama Registros Imortais, né? Tem uma passagem, né, do capítulo 54, que em plena Era Nova, né, ele vai ressaltar a necessidade de buscarmos o Evangelho, né, a bênção e a orientação do Cristo, principalmente, né, especialmente diante da nova era que se abre à humanidade. O mundo passa por profundas transformações, impulsionadas pelo avanço científico, tecnológico, né? Aí ele cita a aviação, o rádio, a televisão, a exploração da energia atômica, e isso lá, né, em 1950, trazer essa informação para a gente. E ele está falando, desde aquela época, da importância do espiritismo, né, a importância do progresso. E que, nesse contexto, o espiritismo surge como força esclarecedora, libertando o pensamento humano de dogmas e preconceitos, conciliando fé e razão e auxiliando a humanidade a pensar em termos de infinito. Nós somos imortais. Somos seres imortais, espíritos imortais. Não podemos ficar mais na caixinha de quem nasce e morre. Eu tenho que agora me ocupar do que vai me acontecer na próxima fase desse videogame chamado vida, dessa etapa, não é? Vamos passando de fase. E a minha próxima fase? Eu quero repetir ou eu quero para uma fase melhor? Então, é esse o convite, né? E ele fala, né? Por fim, o espírito de Efigênio Sales, ele vai nos conclamar a todos ao amor e à união fraterna, evocando o mandamento do Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele lembra, né, o que está escrito lá no túmulo de Kardec, né, no epitáfio do Kardec, que alguém vai e coloca, né, não é uma citação de Kardec, mas tem tudo a ver com a filosofia que Kardec deixa.
Nascer, viver, morrer, renascer de novo, progredir sempre, tal é a lei. Não é uma crença, né, algo passageiro, é uma lei natural. Então, meus amigos, né, que nós possamos, né, aceitar o progresso inevitável, que esse progresso possa nos encontrar preparados e conscientes e cooperando, né, na construção de um mundo regenerado. Porque nós somos co-criadores, nós fazemos parte desse processo. Então, tanto lá na questão 132, o 67 do Livro dos Espíritos, nós viemos aqui para evoluirmos. O outro, né, eu sou a ferramenta do outro para a evolução dele e o outro é a minha ferramenta. Como que eu estou utilizando todas as ferramentas que Deus coloca nas minhas mãos para que eu possa me transformar? E finalizando esse item 5 aqui, e para a gente finalizar, dos trabalhadores do Senhor, o Espírito de Verdade, ele vai falar que Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis, enumeração de seus servidores fiéis. E marcou a dedo, simbolicamente, né? Aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de não se apoderarem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, e estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Então, que nós possamos aproveitar tudo que os outros já trouxeram e que nós possamos reverenciá-lo em agradecimento, mas fazer as mudanças necessárias que o mundo novo precisa. Eu agradeço muito vocês nessa tarde pela paciência de me ouvir e nós estamos juntos nessa mesma jornada. Muito obrigada a todos vocês.